Bem, vamos começar então nosso webinar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Vitória, falo em nome do Câncer CBC. Gostaria de dar primeiramente as boas-vindas a todo mundo que está nos assistindo. As boas-vindas aos nossos painelistas, Dr. Lúcio, doutora Daniela, doutora Gabriela e doutor Danilo. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite do NewGen de compor esse painel sobre a aprimoração o aprimoramento da cultura dos ADRs no estado do Rio Grande do Sul, né, no nosso estado, estamos todos entre conterrâneos aqui. E gostaria de agradecer também aos nossos moderadores, Dr. Álvaro e Dr. Rodrigo, que se dedicaram bastante para montar um painel bem dinâmico, bem rico. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Eu tenho 2 recados institucionais rápidos para passar para vocês e depois eu passo a palavra para os moderadores para a gente começar os trabalhos, tá bom? Eu vou falar em um primeiro momento sobre a atividade do Câncer CBC nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a iniciativa social que nós estamos promovendo nesses webinars do NewGen. Então, começando em relação às atividades do Câncer CBC nesse período de distanciamento social, o Câncer CBC adotou o regime de home office no dia 17 de março, tá? Mais ou menos na mesma época que as medidas de distanciamento social foram adotadas no estado de São Paulo. E essa adaptação foi uma adaptação que precisou ser muito rápida e muito eficaz por parte da nossa equipe, né? Foi um esforço conjunto da direção, da coordenação, Secretaria Executiva, Secretaria Geral, setor administrativo, setor financeiro, enfim. Todo mundo que forma a equipe do Câncer CBC como um todo se uniu, né, ainda mais para que a gente conseguisse fazer essa transição dos procedimentos físicos para os eletrônicos, né? Então, foram 2 dias bem intensos, mas a gente conseguiu. A ideia era que nem o procedimento ficasse prejudicado por conta do home office, né, por conta do atendimento remoto, que os prazos não parassem, que nada fosse suspenso, né, que a roda não parasse de girar. E deu bastante certo. Hoje nós temos mais de 300 procedimentos funcionando de maneira eletrônica. Nós também estamos recebendo procedimentos, vários novos procedimentos também, tudo em formato eletrônico. E o retorno do mercado tem sido muito positivo. Árbitros e advogados entram em contato com a gente para expressar como que o procedimento eletrônico tem realmente atendido às expectativas, né? Então, a gente fica muito feliz com esse tipo de feedback. E a gente está sempre, né, pensando em maneiras de melhorar a nossa prestação de serviço para vocês. Mas independente de tudo isso, também é importante deixar registrado que a gente está bem ansioso para voltar à convivência, está bem ansioso para voltar à convivência enquanto equipe, né, estarmos todos juntos novamente e também voltar a receber todos na nossa sede com audiências presenciais, enfim, voltarmos a estarmos todos juntos. Não sabemos ainda em quais circunstâncias isso vai acontecer, nem quando isso vai acontecer, né, está tudo muito incerto para todo mundo, mas que seja logo, né? Fica a nossa torcida. Então, também agora, passando para o meu segundo recado, também é coisa rápida. O Câncer CBC gosta muito de usar essa audiência que a gente tem, esse espaço que a gente tem para promover iniciativas que a gente realmente acredita que estejam fazendo uma diferença na realidade social, né? Que estejam criando oportunidades, que estejam ajudando quem realmente precisa ser ajudado. E a gente escolheu como iniciativa agora para promover para vocês, para compartilhar com vocês, o projeto Constituição na Escola, que até agora a gente está projetando aí na tela alguns dados. Até o Marco também comentou um pouco sobre esse projeto ontem no webinar do estado da Bahia. É um projeto bem interessante, bem diferenciado. Ele quer inserir o estudo da Constituição Federal na rede pública de ensino do estado de São Paulo. Tá? Então, noções da Constituição Federal, noções de direitos humanos, enfim, são vários temas bem pertinentes. E eles têm vários projetos bem interessantes, assim, bem diferentes. Eles têm uma competição acadêmica, inclusive, que é uma coisa que a galera da arbitragem gosta bastante, né? A gente adora uma competição acadêmica, eles têm também uma competição acadêmica. Mas aí também é focada no estudo da Constituição Federal, claro. Eles têm também concessão de bolsa de estudos para alunos que estão vinculados ao projeto, enfim, é um trabalho bem bacana. Então, aí são os dados para doação, para contribuição de quem se sentir, enfim, quem gostar da ideia. Também tem o site deles, né, que tem várias outras informações para além do que eu passei aqui. E então é isso, gente. Fica também a nossa dica aí de projeto para vocês se informarem, para também ajudar a expandir essa iniciativa. Então, estão dados os meus recados.
Eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo, de 5 minutos, não vou precisar pedir tempo adicional aí para os mediadores. Então, eu reitero meu bom dia. Espero que seja um ótimo painel e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. Tenham todos um ótimo painel. Obrigada. Bom, muito obrigada, Vitória, pela exposição inicial. Também a gente gostaria de agradecer à CancerCBC por disponibilizar esse espaço para a gente poder estar tendo essa conversa. Também gostaria de agradecer ao Danilo, a Gabriela, a Daniela e o Lúcio por terem concordado em estar aqui presentes com a gente para discutir sobre esse assunto. E também agradecer a New Gen por terem feito esse projeto com a gente está de poder ter essa discussão mais focada nas regiões em que nós vivemos e também para a gente poder ter uma elaboração de propostas e ideias para a gente poder seguir em frente. Eu gostaria de, inicialmente, me apresentar o que é a New Gen e o projeto que originou esse webinar. Meu nome é Álvaro, eu trabalho como negociador na Lário Navarro. Eu tenho uma participação de competições tanto de arbitragem quanto de mediação e sou associado na New Gen. E eu gostaria também de dar uma ideia do que a New Gen faz. A New Gen ela é uma comissão de jovens que tem um interesse de troca de ideias e desenvolvimento da área de resolução de disputas. Com essa ideia, eles proporam para os associados formas de podermos desenvolver a diversidade regional dos métodos ADR nas suas regiões. Eu e o Rodrigo, a gente estava desenvolvendo um projeto desde fevereiro, junto com a New Gen, só que com o advento da pandemia, nós tivemos que mudar nossa ideia inicial e, junto com os nossos colegas da Bahia, criamos o presente webinar para podermos discutir métodos que nós poderíamos aprimorar a cultura de ADR, tanto na região do Rio Grande do Sul quanto na região da Bahia. O webinar feito pelos nossos colegas da Bahia aconteceu ontem, inclusive após a nossa exposição eu recomendo às pessoas que não viram poderem olhar, está disponível na página do YouTube da CancerCBC. E para uma apresentação sobre os nossos expositores aqui, eu dou a palavra para o meu colega Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Bom dia a todos. Então, me apresentando, meu nome é Rodrigo Cândia, eu sou advogado, especializando em Direito Internacional, orientador da equipe de mediação da PUC do Rio Grande do Sul e também membro do New Gen. Eu gostaria de, então, apresentar os demais expositores deste painel, desde já agradecendo vocês pela presença. Então, temos a presença da Gabriela Valal, advogada, sócia de Esteves Advogados, professora de Direito Empresarial na PUC do Rio Grande do Sul e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é presidente da Câmara de Arbitragem da Federação, a CAF, membro do Conselho Diretor do Centro de Arbitragem e Mediação da OAB-RS e da Comissão Especial da Arbitragem da OAB-RS. É também mentora no grupo Women in Law Mentoring Brasil. Danilo Brum de Magalhães Júnior, ele é advogado no escritório Carvalho, Machado e Tim Advogados, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios pela Unicinos, membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB-RS e do Comitê Brasileiro da Arbitragem, o CEBAR. É também professor do curso de Direito da IBG em Business School em Porto Alegre. Temos a presença da Daniela Hadi, advogada sócia do escritório Hadi e Alt, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e também é capacitada em mediação pela Strauss Institute for Dispute Resolution na Pepperdine University e também em resolução de conflitos pelo INSPER. E por último, e não menos importante, temos a presença de Lúcio Feijó Lopes, advogado, sócio fundador do Feijó Lopes Advogados, possui LLM em Direito Financeiro Internacional pela Universidade de Boston, tendo participado do programa Negotiation for Senior Executives da Universidade de Harvard. É também membro do Conselho de Administração da Association of Trade and Forfeiting in the Americas. Então, o tema deste webinar, ele busca discutir ADR, que significa Alternative Dispute Resolution, que é o inglês para métodos alternativos de solução de conflitos, que engloba arbitragem, mediação, conciliação e negociação. São, então, meios extrajudiciais que surgem como alternativas eficientes ao judiciário, que muitas vezes pode não ser o melhor endereço para uma solução de um determinado conflito. Nesse sentido, é importante destacar que a cada ano existe um aumento na procura desses métodos alternativos. E com base em recente notícia pelo Jota, e considerando o CancerCBC, foi registrado um aumento de 9% no número de procedimentos arbitrais em relação ao ano passado,
sendo que apenas no período de janeiro a junho deste ano foram iniciados 48 processos. E considerando procedimentos de mediação, só nesse primeiro trimestre, essa notícia do Jota, ela registra 4 novos procedimentos de mediação, contra apenas um nos primeiros meses de 2019. Então a gente vê como é importante a discussão sobre esse assunto, que cada vez vem mais sendo procurado, sendo o evento de hoje em especial dedicado ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, sem mais delongas, eu gostaria de iniciar nossa conversa, esse debate, passando a palavra para o Álvaro para fazer a primeira pergunta do nosso evento. Obrigado. Bom, obrigado, Rodrigo, pela exposição. Eu gostaria de iniciar perguntando para você, Gabriela. Considerando o currículo que o Rodrigo apresentou e também toda a sua experiência acadêmica e profissional nessa área, eu gostaria de questionar como é que foi a sua primeira contato com o IDR, qual que foi as razões que você se interessou por essa área, e também você sente que com a evolução dessa matéria, o profissional que ele entra hoje no IDR, quais são as diferentes desafios que ele enfrenta para o profissional que entrou na época que você se interessou? Bom dia, obrigada Álvaro, Vitória, Rodrigo por nos receberem aqui no CancerCBC, obrigada ao CancerCBC, ao New Gen, e meus cumprimentos aí aos colegas de mesa, por assim dizer, né? Danilo, Lúcio, Dani. É uma alegria especial poder tratar desse tema hoje aqui nesse ambiente, especialmente ao lado de tantos amigos, colegas queridos. Eu estou acompanhando aí na nossa lista de participantes tantas pessoas que a gente sabe que têm nos acompanhado nessa trajetória. E Álvaro, então, já para tentar endereçar um pouco a tua pergunta, né, nesse sentido da gente conversar sobre a criação ou o fomento dessa cultura, eu aqui quero fazer uma referência especial, fiquei muito feliz e acho muito próprio que vocês tenham proposto esse evento na linha de debater a cultura da IDR. Isso me chamou muita atenção quando vocês fizeram o convite. Eu quero pegar o gancho a partir daqui para a gente tentar, talvez, conversar um pouco sobre isso. Vou contar um pouco da minha história, como se perguntasse, mas já pensando como é que a gente pode fazer para tentar aprimorar cada vez mais esse nosso cenário. Fiquei pensando sobre a ideia, né, do que seria provavelmente uma cultura, porque a gente repete muito isso, né, quase como se fosse um mantra, a cultura de ADR, precisamos promover, etc. Eu, né, vocês sabem disso, sou super entusiasta de tudo isso, de todos esses movimentos, mas eu fui lá tentar resgatar um pouco na própria definição que a antropologia traz sobre o que é a cultura. E, assim, bem resumidamente, é a ideia de valores, hábitos, crenças que são compartilhadas por uma determinada comunidade, por uma determinada sociedade. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos uma cultura bastante tradicional, né, enfim, temos aí os nossos compartilhamentos que vão desde a maneira como a gente fala, como a gente se expressa, como a gente se alimenta, né? O futebol que a gente acompanha, se vocês quiserem falar sobre isso também, acho que é um assunto próprio para hoje, para quem quiser, mas brincadeiras à parte. Então, assim, a gente compartilha, né, uma série de crenças e de valores e de hábitos, enfim, né, que fazem sentido e que nos fazem entender esse nosso pertencimento numa determinada comunidade. Isso é bom, né? A gente compartilhar geração após geração uma determinada cultura, acho que é algo muito importante. Mas, por vezes, nós precisamos mudar ou aprimorar essa nossa cultura. Porque eu acho que, assim, nada melhor do que a gente estar fazendo isso aqui no ambiente do New Gen. Fica aqui, assim, a minha admiração, a minha referência sobre o quanto eu realmente acredito nesse trabalho que vocês estão fazendo, porque, de fato, mudar uma cultura, para mim, e aí eu já vou entrar um pouquinho na minha história, no porquê que eu estou dizendo isso, é algo que só vai realmente se tornar efetivo se a gente tiver novas gerações pensando de novas formas. Tá? Eu talvez agora seja um pouco jovem para me considerar velha, mas eu também já sou velha para me considerar jovem. Então, na minha trajetória, eu já vi, faz quase 20 anos que eu ingressei no curso de Direito lá na PUC e já vi uma mudança de cultura muito expressiva nesse entretempo,
só para vocês terem uma ideia, assim, eu tenho resgatado essas coisas e tenho até feito essa referência, acho que alguns de vocês até já ouviram isso. Quando eu comecei a estagiar, eu tive que fazer pesquisa de jurisprudência para a gente conseguir acesso a uma decisão, a um acordo, etc. A gente tinha que ir lá na biblioteca do TJ, né? Para copiar e colar uma intimação de uma nota de expediente, a gente literalmente recortava, colava, né, o diário oficial que vinha físico, e tudo isso mudou, claro, por conta da tecnologia, mas também acho que tem por trás uma mudança de paradigmas aí que são importantes. Então, eu acredito que duas coisas catalisam a mudança de cultura. Uma delas são as novas gerações, que são vocês, então acho que vocês têm exatamente esse papel. E outra são as crises. Acho que crises nos colocam muito em xeque. Acho que nada melhor, talvez, do que esse momento que a gente está vivendo agora, para ver o quanto precisamos pensar em mudanças, né, de cultura e tudo mais. Então, acho que isso está muito presente. Na minha história, o que aconteceu? Eu comecei a lecionar direito em 2011. Em 2013, ingressei na PUC. E logo em seguida, a PUC tinha e tem ainda um projeto de disciplinas ministradas em língua inglesa para tentar atender os alunos estrangeiros que vêm fazer o seu curso aqui, a sua mobilidade acadêmica, e também preparar os nossos estudantes para experiências internacionais. Eu super empolgada, eu também gostei um pouco, né, de novidades, super empolgada na época, ali entre 2013 e 2014, abracei esse projeto e comecei a lecionar uma disciplina chamada Business Law. Eu venho, né, de toda essa trajetória, assim, para mim resolver, pelo menos da maneira como eu fui, como a minha educação se deu, principalmente na graduação, resolver conflito era resolver no judiciário, né? Aprender a praticar era aprender a fazer peça processual, etc. Mas aí, com esse projeto da PUC de disciplinas lecionadas em língua inglesa, eu comecei a ministrar Business Law, que já era um projeto um pouco diferente. E aí, um dia, a direção me chama, dizendo, nós temos duas meninas aqui que a gente quer te apresentar, né? A Carolina Rez e a Manuela Donar. Aqui eu sempre gosto de fazer essa referência. Elas têm um projeto aí que a gente não entende direito do que se trata, parece que elas foram para Viena, parece que elas voltaram, parece que ganharam uma tal de competição brasileira, Camargo, não sei o quê. Elas querem falar contigo, a gente precisa de um professor. Elas pediram para que o projeto fosse acolhido por um professor e querem agora, e a gente pensou em ti, né, a direção fazendo essa referência, até porque o projeto é em inglês, a gente precisa de alguém que saiba falar inglês, e vamos lá, vamos ver, né, do que se trata. Bom, aí conheci as duas, não entendi nada no início, isso não faz tanto tempo assim, né? Mas realmente a prática da arbitragem não fazia parte do meu cotidiano, né? Eu trabalhava com outras matérias, via a resolução de conflitos de uma maneira mais enfim, né, voltada ao poder judiciário. Falei, vou topar, é diferente, parece que, né, tem um projeto aí diferente, vamos lá. Então, eu acho que isso é muito emblemático, isso mostra exatamente o quanto são as novas gerações que vão realmente trazer essa mudança de cultura. Bom, de lá para cá, né, me envolvi com o projeto, passei a estudar arbitragem, passei a estudar mediação, negociação, outras formas de resolução de conflitos. Surgiu daí a disciplina de ADR, de Alternative Dispute Resolution, que até hoje é também ministrada em inglês lá na PUC. E o projeto que começou com os times que estavam participando da arbitragem, deu frutos. Liguei para a Daniela, né? A Dani é minha cunhada, inclusive, né? Para quem não sabe, a gente está super em família aqui. Mas eu sabia da trajetória da Dani, sabia que ela já tinha estudado também alguma coisa de mediação, negociação, tinha feito pós. E Dani, agora vai vir a competição de mediação, o que tu achas? Vamos lá. E aí ela, né, super se animou. Naquele ano, a equipe, inclusive, foi a primeira Camargo que aconteceu aqui na PUC, na Rio Grande do Sul, com a edição de mediação. E aí a nossa equipe, inclusive, ganhou a competição, foi muito bacana. E daí vários outros frutos foram se dando. Hoje eu tenho essa atuação, né, como vocês referiram, na Câmara da Federação, advogo na área, trabalho na área, e eu assim, acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Mas só para tentar
já me estendi um pouco aqui, mas para tentar assim, resumir essa resposta, eu realmente acho que nós temos uma mudança em curso, ela é importante, inclusive isso está refletido nas diretrizes curriculares nacionais do direito, que mudaram só em 2018, tá? Então algumas escolas, algumas faculdades, alguns cursos ainda estão modificando seus currículos. A Escola de Direito da PUC é uma delas, para trazer essas disciplinas no currículo obrigatório, tá? Porque elas eram ainda disciplinas eletivas. Então, para ver, a mudança realmente ela ainda está em curso, inclusive nas estruturas curriculares. A PUC está passando por toda uma transformação de currículos, não só no direito, né, que visa atender mais essas novas necessidades. Mas foi só agora que realmente essa exigência de métodos de resolução de conflitos que não sejam judiciário, ela passa a ser trazida nas diretrizes curriculares nacionais. Mas eu acho que a mudança está em curso, só que ela ainda, já que a gente está aqui para falar disso, ela ainda realmente precisa ganhar tração, porque eu penso, e aí depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Eu penso que a gente ainda tem vários desafios, não só para mudar as crenças que a gente já tem, mas principalmente para alinhar incentivos entre todos os agentes que estão envolvidos aqui, né? Sejam advogados, sejam partes, às vezes até o próprio Poder Judiciário parece estar entendendo e incentivando cada vez mais, né? Reconhecendo, validando cláusulas compromissórias e tudo mais, mas isso ainda é uma mudança em curso. E eu penso assim, a gente fala em mediação, arbitragem, negociação, o que é tudo muito importante, mas a gente precisa ir lá na gênese. Eu acho que desde o momento em que as partes estão construindo, fazendo o design de um contrato, sobre como é que elas vão resolver, etc. Muitas vezes o papel do próprio advogado, quando tenta trazer soluções que vão ser mais rápidas, ele não necessariamente é entendido como um papel que traz mais valor para aquele cliente. Por isso, eu acho que isso tudo a gente pode conversar aqui bastante, né? Porque realmente nós precisamos a mudança de cultura não é só para uma das partes, a gente precisa alinhar todo mundo. Mas, enfim, essas são as minhas considerações iniciais. Obrigada, Álvaro, obrigada a todo mundo. E estou bem feliz de poder estar aqui no debate. Muito obrigado, Gabriela. Perfeito. Aproveito para registrar como foi importante realmente a tua atuação na PUC do Rio Grande do Sul e é um dos principais motivos pelo qual eu sou interessado nesse assunto. E ainda nessa mesma linha de primeiras impressões, Danilo, eu queria te fazer uma pergunta sobre a tua carreira profissional, se pudesse falar um pouco dela. E como que tu se interessou e descobriu o ADR e principalmente quais ferramentas tu achou que foram mais importantes na tua carreira para tu te inserir nesse meio? Então, bom dia a todos, também começando aqui, não podia ser diferente, agradecer o convite, é uma honra estar aqui, agradecer ao Álvaro, ao Rodrigo, a Vitória, a Mari que está aí nos bastidores, o pessoal da New Gen, e também aos colegas, a Dani, o Lúcio e a Gabi. Muito legal estar aqui nessa manhã para discutir esse tema e dando sequência à fala da Gabriela, tudo vai se encaixando, né? Acho que da fala dela acabei me encontrando ali dentro desse cenário de novas gerações e de mudanças institucionais, de criação de um ambiente próprio para meios adequados aqui no Rio Grande do Sul, né? Dá para se falar assim. Porque, já linkando endereçando a resposta à tua pergunta, Rodrigo, está tudo muito ligado, né? Eu sempre, o meu contato com a arbitragem, mais especificamente, se relaciona muito à minha atividade de advocacia, né? Se confunde as histórias porque começou tudo junto na minha vida. Eu já... mais semelhante com a história da Carol Rez e da Manu, o meu início de contatos também foi dentro da graduação, de uma universidade diferente, eu estava na Unicinos, mas no mesmo momento que elas viveram e com iniciativas muito parecidas, né? Foi em aula de graduação que eu conheci um professor da casa, da época, né, o Luciano Tim, que enfim, estudava o tema no programa de pós-graduação, tinha um grupo de pesquisa sobre o tema, mas vejam só como as coisas mudam, né? Em 2013,
ele não tinha alunos interessados para iniciação científica. Ele tinha uma bolsa mais de um ano parada, não tinha alunos para dar em sequência. Na época, eu e um colega de graduação, Marcelo Richter, mas depois a gente foi buscar mais gente, tem a Letícia Tonkowski, que está no Souto Correia, e o Reginaldo, está lá no CMT também com a gente. Éramos alunos ali do Luciano, ele foi nos buscando, ele teve que ir nos buscar, não teve interesse de aluno ir atrás dele, para nos mostrar, não, isso aqui é legal, vejam o que é arbitragem e tal, vamos dar uma estudada, leiam isso, leiam aquilo, vamos discutir, vamos fazer um grupo. E, de fato, em 2013, a gente começou as leituras, a gente ficou muito interessado, e no próprio ano de 2013 a gente já foi parar na Camargo pela primeira vez, de tão interessados que a gente ficou no tema e de tão interessante que foi. E ali foi o start, né? Nós participamos da Camargo em 2013, foi o primeiro ano da PUC também, lá com a Carol Reis e a Malu, a gente se conheceu lá em Curitiba, na competição. A URGS já tinha experiência há um pouco mais de tempo com o Vismut, mas também o grupo que se formou de Camargo, o grupo que foi se desenvolvendo também surgiu ali um pouquinho antes, talvez 2012, 2011, a galera assim da mesma geração. E foi nesse ambiente de novas pessoas interessadas no tema, organizar eventos, participar das competições, atrair essas discussões aqui para o Rio Grande do Sul que começou o meu interesse. E a partir dali, né, com contato com o Luciano, fui parar no escritório em 2014, desde lá me dedicando a essa área de resolução de disputas, né? Claro, a longo prazo é essa a ideia, advogar dentro desse contexto de resolução de disputas, mais voltados para a arbitragem. Eu tenho um perfil mais heterocompositivo, digamos assim, eu gosto de advogar dentro desse sistema, e no momento mais inicial, dentro de um plano de carreira, acho interessante que os jovens também a gente se apaixona pela arbitragem, mas a arbitragem sempre são conflitos mais complexos e a gente tem que aprender a litigar, né? Essa é a verdade. Então, tem esse momento de amadurecimento da carreira que é extremamente importante. Não tem como alguém recém-formado ser um excelente advogado em arbitragens sem saber como se litiga, como que funciona um meio heterocompositivo, né? Como que se convence alguém, como que se escreve bem, tem que ter excelência nisso. Então, a minha carreira começou em contencioso civil e cada vez mais migrando para atuar também nas arbitragens lá do escritório. Teve um momento ainda quando eu era estagiário que também atuei auxiliando o Luciano nas arbitragens em que ele era árbitro, né, com as pesquisas, com redação de algumas minutas e discussões, né, que nós fazíamos. Mas, enfim, minha carreira se desenvolveu assim, até linkando com a Gabriela, acho extremamente relevante esse ponto, né? Lá em 2013, não faz tanto tempo, faz 7 anos aí, não tinham alunos interessados aqui no Rio Grande do Sul. Não tinham disciplinas nas graduações, talvez alguém falasse a nível de pós-graduação, né? Acho que ali na URGS, talvez alguém falasse, o Luciano lá na Unicinos, mas era muito incipiente. E o cenário já mudou completamente. Hoje, em 2020, eu acompanho aqui os grupos de arbitragem, o pessoal fazendo seleção de novos membros. Hoje já não é nem só o grupo de arbitragem, tem o grupo de mediação, que já está aí nos 4, 5 anos de sucesso, né? E mais do que isso, agora tem os grupos de negociação, e, enfim, vão surgindo novos grupos com seleções acirradas. Abrem vagas limitadas, seleção muito disputada, uma vaga, e cada vez mais estão saindo alunos muito preparados, né? Eles já chegam no mercado de trabalho bem preparados para atuarem na área, né? Até teve épocas que lá no escritório, por exemplo, chegou a colocar, não, é um pré-requisito o cara participar dessa experiência, porque prepara ele muito melhor do que só acompanhar as aulas ali, né? Mas, enfim, resumindo aqui, o meu início de carreira foi esse, né? Mais tradicional, assim, dentro de sala de aula. Comecei estudando mesmo, graduação, depois iniciação científica, fiz o TCC na área, fiz o mestrado dentro da área, comecei a atividade profissional e enfim, né? Estou aí no início da minha carreira, mas dentro desse contexto mais tradicional, assim, de base, né? De formação acadêmica e depois ir colocando isso em prática.
Bom, obrigado, Danilo, pela exposição. É interessante ver que tanto o Danilo quanto a Gabriela tiveram uma primeira experiência com os ADRs de um ponto de vista acadêmico, né? Que mostra que realmente as competições são um grande ponto de entrada para esse método. Eu gostaria de voltar para a Daniela, até fazendo contraste com o Danilo, que falou que tem uma propensão mais heterocompositiva. Daniela, como tu tem uma atuação mais autocompositiva, né? Atua como mediadora, tem um escritório voltado para buscar um acordo, meios amigáveis. Como é que foi a tua barreira de entrada para entrar aqui no Rio Grande do Sul? Até como a Gabriela falou, que nós temos uma cultura mais tradicional, como é que tu viu esse desafio de tentar fazer um escritório com um panorama diferente? Como é que foram as qualificações que tu buscou para poder se especializar nessa área? Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigada, Rodrigo, Álvaro, Vitória também. Bom dia também aos meus colegas, a Gabi, Lúcio, Danilo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu achei muito legal ouvir tanto a Gabi quanto o Danilo falando um pouco da trajetória. Eu acho que eu me identifico em várias coisas, por mais que a gente tenha seguido alguns caminhos diferentes, tem algumas entradas diferentes. Eu atuo como advogada colaborativa, né? No escritório a gente tem essa frente de resolução de conflitos, trabalho com direito de família e sucessões. Mas, antes de qualquer coisa, assim, a gente não trabalha só com consensual, né? Só com resolução de conflitos. Isso ainda é muito raro a gente encontrar aqui. Espero que em algum momento a gente veja mais movimentos nesse sentido, mas com certeza é uma frente que eu acredito muito, ainda mais falando dessa área, né, de família e sucessões, assim, tem um espaço ainda para crescimento da mediação, da advocacia colaborativa, da negociação muito grande. Então, a minha experiência, assim, como é que eu cheguei aqui trabalhando com isso? Meu primeiro contato, assim como acredito que a maioria aqui não foi dentro da faculdade, né? Também sou formada pela PUC, mas meu primeiro contato com negociação foi uma cadeira na FGV, na especialização, com o professor Ian Duzert. E foi muito interessante, eu nunca tinha escutado falar naquilo na faculdade, não tinha nenhuma abordagem nesse sentido de que advogados poderiam pensar em negociação ou que isso fazia parte, né, como uma forma de resolução de conflitos. Então, era sempre muito voltado para o litígio, para o contencioso, e a gente aprendia a advogar dessa forma. Então, foi meu primeiro contato. E eu achei bem interessante, mas também não atuava nisso, sempre atuei no contencioso. E foi quando a Gabi veio com o projeto da PUC, que ela já mencionou aqui das competições, e veio me questionar o que eu achava, se eu achava interessante, e de repente, até a primeira competição de mediação. E bom, também sou, digamos que uma entusiasta de novidades, e a gente, vamos lá, né? Vamos ver o que é isso, o que a gente pode aprender, o que a gente pode movimentar nisso. E foi quando realmente eu entrei de cabeça para entender a mediação e entender a negociação junto, né? A gente trabalhando muito negociação e mediação juntos. Até engraçado lembrar, né, na primeira competição na Camargo, que a gente participou lá na PUC, a gente teve que, assim como o Danilo disse que não tinha procura, a gente teve que pegar a equipe de arbitragem e selecionar, né, e pensar pessoas para virem para mediação. Então, assim, as pessoas nem sabiam o que era, a gente dizia, não, tu vai vir aqui, é muito legal, vai ser muito bacana, vamos lá. E vocês sabem bem, vocês também acompanharam, o Rodrigo acompanhou também de perto toda essa movimentação. Mas a gente teve que formar uma equipe chamando as pessoas. Hoje é legal ver a evolução, que já tem a cultura da equipe de mediação, que vocês também acompanham super de perto, e que as pessoas se inscrevem, tem processo seletivo e tem uma grande procura. Mas tudo começou a gente tendo que ir atrás também, né? Como na própria arbitragem que o Danilo trouxe a experiência. Então, a partir disso, a gente foi participando das competições e eu fui buscando, então, fui me apaixonando pela mediação, eu realmente acredito no potencial autocompositivo. Eu acho importante a gente destacar porque a gente entra às vezes na ideia de que a mediação é a solução do mundo, a autocomposição é a solução do mundo e a gente vai encontrar uma solução para tudo dentro disso. E eu não acredito que seja bem assim. A mediação, a negociação, elas são formas de resolução de conflitos, né? Então, quando a gente fala de ADR, a gente está procurando uma forma adequada para resolver o conflito. Então, qual é a forma adequada para cada conflito? Nem todo conflito vai ser resolvido pela mediação, pela negociação. Tem conflitos que a melhor forma, a forma adequada, vai ser a arbitragem, vai ser o judiciário. E essas formas, elas estão aí para isso, né? Então, o nosso papel, enquanto profissionais que lidam tanto com direito ou com ADR,
é identificar qual que é a forma adequada para cada conflito, né? Então, existem as opções, a gente tem que conhecer elas e saber apresentar para o cliente, apresentar para as partes interessadas qual que é a forma adequada. Então, acho que isso é legal da gente trazer. Então, a partir dessa experiência, essa primeira experiência com a FGV, depois vieram as competições, então, como orientadora da equipe da PUC, eu fui fazer em 2018, foi super interessante, eu e a Gabriela fomos para a Pepperdine University na Califórnia, em Irvine, fazer um curso de mediação. Foi uma experiência muito, muito bacana, muito rica, assim, é realmente interessante ver a forma como a mediação e a resolução de conflitos é vista em outros lugares, em outras culturas, especialmente nos Estados Unidos, né? Eu acho que isso também é uma coisa que vai vir à tona, assim, a gente falando dessa mudança de cultura, como a Gabriela disse no início. O que é a mudança de cultura? O que é a cultura, né, do Brasil? Por que lá tem uma entrada diferente? Por que aqui é de alguma forma? Então, tem alguns pontos e que a gente percebeu e ficou muito claro quando a gente estava trocando ideias com as pessoas, com os professores, com os outros profissionais que estavam fazendo o curso. Por um exemplo, né, banal, por exemplo, o custo do judiciário. Nos Estados Unidos, para se ajuizar uma ação, para tu buscar uma solução pelo judiciário, tem um custo financeiro muito alto. No Brasil, a gente tem um acesso à justiça, muitas vezes, sem custo nenhum, né? Então, tem a assistência judiciária gratuita, tem a defensoria pública, tem o juizado especial, que não tem custos processuais. Então, a gente tem um acesso à justiça, ao judiciário, muito fácil também. Que, por um lado, pode não estimular as pessoas a buscarem outras formas, que vão ser, eventualmente, mais caras. Hoje, a gente vê iniciativas do próprio judiciário, né, em resolução de conflitos. Eu já participei de algumas mediações promovidas pelo judiciário e foi uma experiência muito positiva. Então, a gente tem uma entrada da mediação aqui no Brasil também, que eu vejo, aqui no Rio Grande do Sul, muito pela parte pública, pelo Tribunal de Justiça, promovendo cursos, instituindo pelo judiciário as mediações. Vejo como uma ferramenta muito positiva e está sendo bem utilizada no judiciário, pela minha experiência que eu tive até esse momento. Mas é importante também a gente ver a parte de mediação privada, de resolução de conflitos de forma privada, né? O quanto isso está tendo entrada, está tendo crescimento. Então, isso também gera uma pequena diferença na forma de lidar. Não sei se a gente vai botar um pouquinho mais para frente, mas a gente tinha conversado antes, né, Álvaro e o Rodrigo também, sobre a visão da mediação, né? Os tipos de mediação e qual é a diferença do que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente vê, e aí o que a gente viu nos Estados Unidos, como é lidado, e a Gabriela até pode complementar depois sobre isso, a gente já conversou muito sobre essas diferenças, mas como vem por uma visão muito dos órgãos públicos trazerem a mediação, vem com uma visão de mediação facilitativa e transformativa, que foca muito na ideia de se facilitar o diálogo. Então, o mediador é aquele que vai facilitar o diálogo entre duas pessoas, entre as partes, e muito pouco vai interferir. Ele vai querer tirar barreiras do diálogo, deixar com que as pessoas se comuniquem e fazer com que elas criem opções que possam trazer, então, soluções futuras. Dessa forma, muito imparcial, e a imparcialidade é, sem dúvidas nenhuma, uma característica predominante na mediação, mas os Estados Unidos e a experiência que a gente teve enxergando a forma como eles lidavam com a resolução de conflitos, especialmente na mediação, tem um viés que combina a facilitativa, a transformativa, com a mediação avaliativa. Então, que coloca também o mediador, né, esse terceiro que está facilitando, está ajudando na resolução do conflito, num papel em que ele pode conduzir, fazer algumas intervenções também, para fazer com que as partes saiam daquela zona de, não vou te dizer de conforto, né, mas saiam daquela zona em que elas estão, mudem as posições dela através de interferências um pouco mais ativas. Né? Isso é uma visão que por muito tempo não foi muito bem vista aqui. Trabalhando em publicações e palestras, não foi muito bem trazida, como se não pudesse ter isso. Então, isso também é uma questão, talvez, de hábitos, né? Trazendo a cultura como um hábito. De hábitos, a gente se repensar aqui, ou ver se tem espaço, acredito que tenha, pelo que eu vejo, bastante em mediação empresarial, na busca, na mediação privada, inclusive na mediação familiar e de direito sucessório, para esse viés também um pouco mais do mediador avaliativo. Na minha experiência aqui no escritório, né, eu não atuo como mediadora privada, e eu acho que um caminho que pode ser aderido por muitos profissionais e vem sendo também, que é a ideia da advocacia colaborativa, né? Então, eu não realizo mediações aqui no escritório, o que eu faço é aplicar, empregar técnicas de mediação para conflitos
que aparecem aqui. Então, justamente acho que a primeira fase é enxergar aquele quadro, né, aquela linha. Ok, a gente tem um problema, a gente tem um conflito, qual que é a forma adequada a se resolver? E aí a gente vai ver, ok, entra a negociação, entra a mediação, entra a arbitragem, não atua com a arbitragem, mas, ok, então que seja por um profissional assim, entra o judiciário. Então, aqui é o momento. E se apresenta. Se a gente acredita que tem uma opção, aqui na advocacia colaborativa a gente pode promover essa ideia de autocomposição através das ferramentas da mediação, através das ferramentas de resolução de conflitos, de negociação, para promover esse entendimento, com a participação de outros advogados, isso acontece muitas vezes, ou até mesmo atuando como advogado das duas partes, mas empregando essas ferramentas e promovendo o diálogo entre elas, trazendo conhecimento técnico também. Então, isso é uma característica da advocacia colaborativa, que se fosse no caso de mediação, ficaria prejudicado, né? Mas aqui a gente poderia trazer conhecimento técnico do próprio direito, do que tem por trás das decisões, de como funciona. E isso funciona, eu vejo com muitos bons olhos e acredito que tenha aqui um potencial de crescimento nesse tipo de atuação bem grande. Só mais uma observação assim que eu acho que é interessante a gente notar. No INSPER, em São Paulo também está se desenvolvendo em diversas frentes, né? A gente tem muitos cursos super interessantes em São Paulo para fazer sobre isso. E uma característica que eu notei num curso de negociação no INSPER, que eu fiz não muito tempo atrás, eles trabalham a negociação e a resolução de conflitos não como uma característica própria do direito, né? Então, não são os profissionais do direito que precisam saber sobre isso. Então, todo mundo deveria desenvolver as suas habilidades de negociação, de forma de entender o conflito, de forma de resolução de conflitos, de entender o outro, de entender técnicas de comunicação, né? Então, isso seria para todos os profissionais. E como a gente poderia promover? Até porque, se a gente for pensar nas formas de resolução de conflitos, a negociação pode estar um passo antes, né? De se procurar ainda um terceiro para se resolver. As pessoas envolvidas podem formar o entendimento, empregar essas técnicas e crescer, né? E fazer com que cada vez mais, tanto a negociação quanto a mediação e as demais formas, mas especificamente dos métodos autocompositivos, se tornem parte da nossa cultura, né? Um hábito nosso. Acho que inicialmente essas colocações, eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para complementar e se estender, mas essa foi mais ou menos a minha experiência até agora. Perfeito, Daniela. Ótima fala. Eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de destacar, que eu achei muito interessantes, que a gente poderia discutir hoje. O primeiro é o papel do advogado realmente que conhece EDR. Então, aplica métodos adequados para casos. Ou seja, a arbitragem não é aplicável a todos os casos, a mediação também não. Então, é o que a gente chama de sistema multiportas, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. E outro ponto também são essas questões de educação no exterior. E já, então, abordando essa questão de cultura, o que a gente pode aproveitar de experiências no exterior. E sobre isso, Lúcio, eu queria te fazer essa pergunta para tu contar também um pouco a tua experiência profissional, especialmente considerando a tua experiência no exterior, para também responder essa questão de cultura e de relação de culturas diferentes. Então, com base na tua experiência, Lúcio, tu acha que mudou essa tua percepção de relações jurídicas regionais? E mais, assim, se existe um receio de empresas estrangeiras e internacionais em utilizarem EDR nacionalmente e regionalmente? Legal. Rodrigo, obrigado. Então, agradecer o convite aí rápido. Rodrigo, Álvaro, Vitória, muito legal aqui, os meus parceiros de painel, quem está, que é a Gabriela, o Danilo, a Daniela e todo mundo que está aí participando do evento, tá? Muito, muito legal falar. Eu vou falar muito, muito rápido, assim, como é que iniciou, o que eu pensei, o que me despertou nesse negócio de como solucionar um conflito, né? Eu estagiava num escritório que trabalhava com direito empresarial, meio de um side job, não era mais de defesa de consumidor, contratos bancários. E no momento do intervalo do almoço, eu li a Gazeta Mercantil, antigo, que seria o Valor Econômico agora, e lia assim: Vale emite título no mercado internacional, Randon compra tal empresa,
Gerdau toma uma dívida ou um empréstimo internacional de tanto, em uma empresa, um fundo tal compra outro. E eu olhava aquilo e ficava pensando assim, ó, tem que ter advogado que faz isso. Tem que ter advogado. Porque são instrumentos jurídicos que estão por trás dessas operações. E aquilo me inquietava todo o almoço eu lia aquilo e aquilo ficava assim, ó, tem que ter. E aí comecei a pesquisar o que precisava para um advogado acessar esse tipo de mercado, fazer esse tipo de contrato, estar nesse tipo de negociação, né? E aí, em termos estão falando lá 99, 98, e aí eu vi que para minha área, do que eu queria, a parte de estudar no exterior era muito importante. Aí entrei lá, fiz um search puro assim, aquelas coisas do acaso, encontrei esse mestrado, esse LLM na Universidade de Boston, que é focado em operações financeiras, em banking, financial law, porque é uma coisa muito forte da região de Boston e ali em Nova York, são dois grandes centros disso. Daí várias histórias no meio do caminho, eu fui lá fazer um LLM, e aí quando tu vai fazer esses cursos, aí começa a olhar que existe um chamado mercado de capitais, um mercado financeiro, o mercado comercial das empresas, mas tu vê que existe um mercado que a gente não percebe aqui no nosso dia a dia, que mexe muito com a razão do nosso dia a dia. Por exemplo, como é que os prédios são construídos? Existe uma estrutura de securitização por trás financeira. Como é que uma empresa grande compra outra? Porque existe uma estrutura societária, financeira, contratual que vai viabilizar esse tipo de operação. Lá eu comecei, e às vezes tem um componente internacional, ou seja, o funding, o dinheiro vem de fora, a expertise vem de fora, o know-how vem de fora, ou é uma correlação entre elas. E aquilo, então, me abriu um mundo de poxa, nós somos um grão de areia no que existe um pingo d'água no oceano. E aí, passado também, fiz o LLM, daí voltei para o Brasil, aí logo depois abriu uma oportunidade no escritório de Nova York, chamado Shearman & Sterling, que é um dos 10 maiores escritórios lá de Wall Street, em história de advocacia de Wall Street, que tem relação com o Brasil. E aí, quando tu entra nesse escritório americano, que eu trabalhei ali em 2005, metade de 2006, aí sim tu vê que existe um outro mundo, que é o mundo das ofertas públicas de ações, de empresas que abrem capital em bolsa, empresas que emitem bonds no mercado, empresas que compram uma ou outra, fundos de investimento que captam recursos. E tudo isso, então existe um rol de informações, de relações jurídicas, de relações assim, que às vezes daí, eu acho que foi a Daniela que falou, que não é só relação do advogado, até eu brinco aqui no escritório, o Rodrigo sabe disso, né? A gente esquece juridiquês lá para trás, esquece data venda, esquece ipsis literis, esquece tudo isso, porque a advocacia, ela não é mais advocacia, essa coisa pesada. A advocacia, ela é negocial, ela lida com engenheiros, ela lida com administradores, ela lida com cara de TI, programador, ela lida com banqueiro, ela lida com cara de fundos. Esses caras não têm tempo, esses caras querem resolver. E aí, então, aí tu começa lá fora, tu começa a ter uma ideia que, poxa, existe esse mundo lá fora, esse mundo está muito mais desenvolvido para nós. Por exemplo, a economia americana é 10 vezes maior que a nossa, ou seja, o volume de contratos, de relações comerciais, negociações é incrível. E aí, então, isso te dá conta que as relações elas são mais diretas, elas têm que ser mais como é que eu vou dizer, elas são mais diretas, mais objetivas, mas elas são complexas. Porque nesses mercados como seja Estados Unidos, seja a Europa, o contrato, a relação contratual que está ali dentro é lei entre eles, né? Então, por isso que a gente vê assim, poxa, as empresas às vezes falam assim, cara, faz um contratinho de 2 páginas, aí tá tudo fechado. E aí a gente pega um contrato americano, lei estadual americana, aí é um contrato de 15, 20, 30, 40, 50 páginas. O cara diz, não, esses caras são prolixos. Na verdade, não. Ali está disposto tudo que tem a ver naquela relação
de propriedade intelectual, de direitos e obrigações, isso é uma estrutura. Bom, então, lá nessa experiência no exterior, deu para ver que existem vários tipos de relações que as pessoas fazem no seu dia, relações negociais. Que, de novo, só para recapitular, relação de investimento, vão entrar no capital de uma empresa, ser sócio, né? Relação de credor, financiador, eu sou um banco, um fundo no Brasil, no exterior, e eu empresto dinheiro para uma empresa, né? Relações comerciais, compra e venda, seja doméstica, seja importação e exportação, seja a parte de software, seja a parte de licenciamento, tudo isso, cada uma dessas caixinhas, elas são grandes potenciais de geração de conflitos, né? E eu falo conflitos, às vezes tem questões que, olha, discordo de ti nisso, tu não me entregou aquilo que eu tinha contratado, tu não obedeceu no contrato de engenharia a tais especificações, e agora nós vamos ter que resolver isso aqui. Como resolver que é o desafio. Então, historicamente, a gente tem o judiciário. Então, todo mundo usa o judiciário, né? Mas quando as relações, especialmente nesses mercados mais envolvidos comerciais, se tornam mais complexos, vou dizer, Vale do Silício a gente ouve há pouco tempo, mas a gente pegar os esforços de tecnologia desses caras já está desde a década de 50, com propriedade intelectual, com, né, a relação de investimento. E eles começaram a ver, poxa, como é que eu faço para criar outras formas que não o judiciário, né? E aí se criou essas outras formas que lá atrás, estou falando 15 anos atrás, eu até entendi, mas por que eles vão usar tanto arbitragem? Porque será que é mais efetivo, não é mais efetiva? E aí uma vez, porque a gente teve aqui, por exemplo, esse escritório especificamente que eu trabalhei, assessorou os credores da dívida externa brasileira. E aí, a dívida externa brasileira que a gente ouvia muito tempo lá atrás, a dívida externa brasileira, a negociação com os credores, havia o pessoal do FMI com umas malinhas, né, no avião. Existe um contrato por trás ali, existe um contrato de financiamento de grandes financiadores para o governo brasileiro, Tesouro Nacional. O que resolve se dar problema? Se o Brasil der um default, que chamam, inadimplir as obrigações, o que resolve? É o judiciário? Qual é o judiciário? É o judiciário de São Paulo, é o judiciário de Nova York. Então, o que resolve isso? Por exemplo, uma outra coisa que foi muito comum, década de 90, os títulos da dívida externa argentina. E aconteceu agora de novo. Aonde resolve, né? E aí lá atrás, teve uma certa influência de usar arbitragem em contratos financeiros. E aí algumas operações de tomada de dívidas, por exemplo, da Argentina, lá atrás da década de 90, foram levadas a resolução de conflitos de arbitragem. E foi péssima a solução. Por quê? Porque é credor, quando tu é credor, tu tem uma dívida líquida e certa e que tu quer executar e tu quer penhorar os ativos, né? E aí que lá atrás, daí a pergunta que eu fiz lá para um advogado, por que não se usa arbitragem para mais operações financeiras? Porque quando tu é credor, tu tem um título líquido e certo e tu quer executar. E tu quer, então, uma ordem judicial que vai lá e penhore os ativos daquela empresa, que for. Então, para operações bancárias e financeiras, o judiciário, a Daniela falou muito certo isso, então o judiciário é mais adequado. Agora, e operações societárias complexas? O Danilo falou isso, de coisas mais, assim, as relações mais complexas. Operações societárias, operações com contratos de engenharia, fornecimento, onde tu tem, se o fornecedor entregou uma máquina com tais especificações, o judiciário, o juiz, nesse momento, não vai conseguir entender aquela especificidade, que às vezes uma arbitragem vai ter total capacidade de entregar. Então, isso lá atrás, lá fora, só aí fechando, Rodrigo, o que eu vi lá de trás, lá nessa experiência fora, é que eles têm claramente o que funciona, o que não funciona, tem o track record do que funcionou, então ele tem uma experiência muito grande. E eu acho que isso que a Câmara Brasil-Canadá
acho que trouxe muito para o Brasil, de ser essa possibilidade de, nesses contratos, nesse tipo de relações, ser essa solução, né? Então, ela trouxe essa expertise lá de fora, né? Então, acho que isso, só em resumo, o que eu aprendi é que as relações, e as nossas relações aqui no Brasil, elas vão se dar cada vez mais complexas à medida que a gente se desenvolver mais como economia, como ela traz, e a gente vai ter assim, isso aqui normalmente vai para arbitragem, isso aqui normalmente se tenta uma mediação antes, ou esse outro tipo de conflito vai ter que ir para o judiciário, porque é da natureza dele, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, Rodrigo. Desculpa o tempo. Não, imagina, Lúcio, muito obrigado pela exposição e até a experiência que você traz, sua experiência profissional e sua visão dos conflitos, tanto internacionais quanto nacionais, nos dá uma excelente perspectiva de poder entender também o porquê que certos pontos de tanta arbitragem, mediação, tem mais propagação internacionalmente e não tem tanta propagação aqui no Rio Grande do Sul. Nessa linha, eu gostaria de perguntar para o Danilo e para a Gabriela, e também para a Daniela, que já tinha até discorrido sobre isso, se ela quiser aprofundar mais. Nessa linha de vocês terem o conhecimento e a expertise da arbitragem, da mediação, saberem tantas questões acadêmicas quanto práticas, como é que vocês se veem no papel desse diálogo com o cliente, de mostrar qual que é a melhor ferramenta, levando em consideração até o que foi bem abordado aqui, que nós temos uma propensão tradicionalista aqui no Rio Grande do Sul, de um receio de talvez tentar uma alternativa diferente. Como é que vocês acreditam que é a função de vocês nesse diálogo com os clientes, com os empresários e com as empresas? Desculpa daí, só para uma organização de tempo, se quiser começar pelo Danilo, depois Gabriela e depois Daniela. Tá. Obrigado, Álvaro, pela pergunta. E vai casando muito com o que a Daniela e a Valau falaram antes, né? De como, bom, afinal de contas, como que a gente convence, né? Como que a gente faz a mudança de cultura? A gente passa por isso tradicionalmente, né? Sempre se fala isso nesse tipo de evento e na literatura a gente encontra isso o tempo todo, que nós temos uma tradição pelo litígio, né? Que nós fomos educados para litigar, tem dezenas de disciplinas de litígio, etc. e tal na faculdade, que vai formando o advogado a trazer como a principal ferramenta dele o processo judicial, né? Acaba acarretando nisso. E o que vem trazendo como alternativa é uma mudança cultural. Não sei se sou um pouco ansioso, mas a Valau falou muito bem sobre isso no começo. Cara, cultura é algo muito amplo, assim, né? E uma mudança de cultura é algo que não é fácil de se fazer. E não sei se a gente, assim, como advogado, como profissional, e também como nação, né? Se é desejável que a gente espere tanto tempo, assim, para uma mudança cultural. Não sei se é ansiedade minha, mas acho que a gente já está vivendo um colapso de resolução de conflitos há um bom tempo, né? E acho que passou o momento da gente aceitar isso como natural. E dentro desse contexto, acho que o papel do advogado, cada vez mais a gente tem que assumir que esse papel é nosso. A gente não tem que ficar esperando reformas governamentais. Enfim, nós somos os atores desse sistema, né? Nós que temos que provocar mudanças que alterem esse paradigma que se construiu de processo judicial como preponderante, né? Como monopólio, até se a gente lê processo civil de 5 anos atrás ainda está lá, né? Que o monopólio da jurisdição é Estado, né? Que só o Estado tem jurisdição. Enfim, essa mudança cultural passa muito por nós. E aí, da fala da Daniela, lembrei de algo muito básico, assim, que também é algo que fora do Brasil já é muito utilizado, e aqui agora está se fomentando cada vez mais discussões com relação a isso, né? O Brasil tem uma facilidade de acesso à justiça bastante ampla, né? E isso, quando a gente está falando aqui um pouco mais voltado à arbitragem, acho que eu deixo as questões de mediação para a Dani, eu acho que o olhar é bem diferente, mas quando a gente fala em arbitragem, os players são quase sempre empresas, né? E empresa age, tem um racional econômico, né? Quando se coloca o custo de acesso ao judiciário frente ao custo
de outros meios, às vezes num cálculo rápido, se leva em consideração só o aspecto financeiro e pode parecer ser mais interessante utilizar o judiciário. Mas nos últimos anos aí vários doutrinadores aí vêm trabalhando a ideia de que não se pode levar só impacto financeiro, né? E nem estou dizendo que o impacto financeiro por si só do judiciário é mais barato. Se a gente for botar mesmo na ponta do lápis, tem câmaras aí que acaba saindo até mais barato mesmo que o poder judiciário, e tem judiciário que cobra caro também, né? As realidades de taxas do poder judiciário são diferentes ao longo do Brasil. Então, acho que o nosso papel é como, assim, dentro de um contexto de arbitragem. O advogado tem o papel de convencer, e a primeira pessoa que tem que convencer é o seu próprio cliente, né? Tem que mostrar para o cliente o valor que a arbitragem pode agregar para o negócio dele, para resolver o conflito dele, e o advogado tem que dominar, tem que entrar dentro do contexto do negócio dele e identificar o que para ele vai ser, por que vai ser mais eficiente ele utilizar a arbitragem e não o poder judiciário, né? A gente tem que sair um pouquinho, claro, isso foi muito importante, acho que foi muito importante de se formar uma crítica, né? A gente começou a discutir mediação, arbitragem, dentro de uma crítica ao poder judiciário. A gente bateu muito no poder judiciário da década de 90 para cá, e a gente se convenceu, não, o judiciário está horrível, realmente, a gente tem que achar uma solução, né? E isso foi muito interessante, porque a gente tem várias pessoas aí, Brasil afora, pensando soluções. Mas o judiciário também aprendeu, né? Nos últimos anos, o judiciário vem reagindo bem positivamente, com algumas mudanças de lei, até nem independente de lei, né? A gente viu agora em pandemia, em 6 meses, o judiciário se reinventando e processos aí sendo julgados pelo EPROC aqui no Rio Grande do Sul, que é a novidade para nós, né? Em questões de meses. O judiciário está aprendendo. Câmaras especializadas, varas especializadas, varas regionais especializadas. Lá os eventos do André, que traz juízes lá de São Paulo, das varas de direito empresarial, cara, eles falando sobre direito empresarial falam melhor que alguns professores que a gente teve na vida, né? Melhor que muito advogado por aí. Conhecem realmente, conhecem a realidade de mercado, né? Esses dias teve um evento lá do André que o juiz falando em análise de mercado, de dados sobre economia, que, cara, nem eu tinha parado para ler sobre isso ainda, né? Então, o judiciário apanhou, está aprendendo, e nós, como advogados, temos esse papel também de avançar. Acho que a gente tem que parar agora as pessoas, já convencemos os advogados, né, de quão eficientes podem ser os métodos, a gente tem que convencer o nosso usuário final. Claro que dentro de um contexto de arbitragem, como são empresas, geralmente o nosso cliente também é um advogado, é mais fácil de convencer. E aí, como última provocação aqui, até também linkando com o que a Gabriela falou, a gente tem que ter uma conexão maior entre os atuantes, né? Especialmente falando aqui de Rio Grande do Sul. A gente tem vários núcleos, assim, tem o núcleo dos advogados, tem o núcleo dos acadêmicos. Muitas vezes não se conversa, até tem grupos, tem comissão da OAB, mas que tem um fim específico, não é esse o fim. A gente tem que cada vez mais se organizar institucionalmente para apresentar os benefícios da mediação, da arbitragem, da negociação para o player, né? Para o nosso cliente final. E às vezes não só o advogado. A gente tem que talvez ir a campo, ir ao interior e bater na porta do empresário e na porta do diretor financeiro, que é quem muitas vezes acaba decidindo nas realidades da maior parte das empresas, né, que não tem um departamento jurídico organizado com um advogado. Então, acho que como provocação, assim, e principalmente nós de nova geração, assim, o nosso desafio vai ser esse, pelo que eu enxergo, né, de nos próximos anos a gente já aprendeu com a geração antiga que o judiciário não é a solução para tudo. E o nosso próximo passo é convencer os players, não só advogados, mas convencer o empresário, convencer quem não atua com o direito do quão proveitoso isso pode ser para o negócio dele, né? Acho que é aí que mora a mudança de cultura, parte da mudança da cultura, né? Que a gente vê. Porque no âmbito acadêmico se destaca assim, em 2013, se alguém quisesse estudar arbitragem, tinha que sair do Rio Grande do Sul. E aí essa pessoa acabava nem voltando às vezes, né? Porque tu sai do país ou tu sai do estado para estudar, tu quer trabalhar na área, tu quer trabalhar com arbitragem, tu estudou isso, né? Por que tu vai voltar para o Rio Grande do Sul se não tem arbitragem no Rio Grande do Sul, né? E nos últimos anos a gente tem verificado um movimento de pessoas não saindo do estado e conseguindo trabalhar na área
e até profissionais voltando para o Estado, né? E profissionais de grande destaque dentro da arbitragem. A gente tem aí o Guilherme, tem o Rasolin, tem a Judite, tem o Tim, que são grandes players da arbitragem e estão aqui no Rio Grande do Sul, né? Majoritariamente. Não precisam sair. E novas pessoas que estão se formando, como eu me encaixo nesse, por exemplo, né? A Gabriela, a gente está começando na área da arbitragem e não está precisando sair daqui. A gente consegue ter daqui, claro, não tem todo aquele mercado que a gente deseja, né, ainda, mas está se desenvolvendo isso ao longo do tempo. Então, acho que de provocações que eu tenho são essas, assim. Acho que nós, advogados, temos que assumir o nosso papel e não esperar isso de político ou de governo. Acho que nós, advogados, temos que provocar, assim como lá o Carmona, lá atrás, a Selma Lemes, provocaram a criação da lei. Agora, é nossa missão, como nova geração, provocar a mudança de cultura, de apresentar os institutos para o usuário do instituto, né? Não para os advogados só, mas também para os empresários, para quem toma a decisão na ponta da caneta, né? Quem tem a caneta. Mas são essas minhas provocações, né? Olá. Muito bom. Obrigada, Álvaro, pela tua pergunta. Eu estou totalmente na linha do que o Danilo mencionou e só para tentar contribuir aqui, eu vejo que sim, a gente precisa repaginar o papel do advogado e isso é algo que não parte e que não se completa só com o advogado se vendo num outro papel. Acho que o mercado, clientes, etc., tem que entender isso um pouco mais. Eu até gostaria de dar um passo atrás. Eu acho que a gente fala muito nos métodos de resolução quando o conflito já existe, quando a gente já tem ele instalado, mas eu trabalho muito na área da advocacia consultiva, eu trabalho com contrato e direito societário, e cada vez mais me convenço de que o papel do advogado está aí para ser um bom designer, né, de soluções, parceiro do cliente, parceiro do cliente, para poder enxergar aquilo que vai resolver bem o conflito. Não, e quanto menos, talvez, a gente... Por um lado, a gente quer aumentar números de mediação, arbitragem, etc. Acho que a gente está caminhando para isso, mas, por outro lado, se a gente pensa lá na gênese, né, quando está construindo um contrato, quando está construindo uma solução, hoje em dia tem uma série de mecanismos super sofisticados no direito societário, por exemplo, né? Cláusulas que a gente pode inserir de deadlock provisions, de buy or sell, para buscar resolver e pensar na solução daquele conflito, talvez sem sequer precisar acessar uma mediação, uma arbitragem ou outra forma de resolução de conflito. Só que esse é o ponto, né? O advogado quer, né, por se especializar, por entender de mercado, por compreender bem qual é a dinâmica do cliente, fazer um bom design contratual, ele talvez... Eu acho que a gente está caminhando para uma mudança de cultura, sim, mas nem sempre ele é visto como alguém que realmente traz valor, né? Tem uma piada que corre por aí, que já é antiga, acho que até meio de mau gosto, mas enfim, né, que daquele filho que chega pro... Eu não sei contar piada, mas só para trazer a referência aqui, que eu acho que é bem emblemática, né, que eu já ouvi algumas quantas vezes, daquele filho que se forma, entra no escritório do pai, fica feliz da vida, e chega, pai, consegui resolver aquela nossa causa que estava aqui há 10 anos, e consegui destravar e tal, e o pai fica enlouquecido com o filho, porque aquilo ali era muito visto como o ganha-pão, né? A maneira de justificar os honorários, e eu acho que a gente precisa, não só nós como advogados, mas também os nossos clientes, o mercado, ver cada vez mais o advogado como alguém que traz valor, porque sim, oferece uma solução que seja resolvida de forma mais rápida, de forma mais eficiente, sem precisar acessar o judiciário. O Danilo comentou algo que eu achei muito importante, que eu também tenho tentado bater bastante nessa tecla, né? Mesmo do ponto de vista financeiro, se a gente vai colocar na ponta do lápis o custo de uma resolução de conflito em arbitragem, por exemplo, se a gente considerar fatores como, por exemplo, honorários sucumbenciais, os honorários do próprio advogado, que às vezes se arrasta, né? Tem horas profissionais trabalhadas por muitos anos naquela causa, a gente realmente
pode chegar, muitas vezes, num custo, sem falar os outros fatores, né? Mas no custo financeiro também mais baixo na própria arbitragem. Mas aí entra esse outro viés. A gente precisa também entender todos o advogado como alguém que traz valor. Acho que em tempos agora a criação de uma cultura de compliance, de uma cultura de diminuição de riscos, né, em todas as áreas, em todas as esferas, talvez isso seja visto com melhores olhos. E eu acho que, assim, cada vez mais a mediação também, mas falando aqui um pouquinho da arbitragem, ela vem crescendo e sendo vista como uma boa prática de governança, como fator de redução de riscos. Aí, por exemplo, né, no direito societário, no mercado de capitais, que o Lúcio também mencionou antes, né? Nós temos desde o início dos anos 2000 e a cultura crescendo cada vez mais, segmentos diferenciados de listagem na nossa Bolsa de Valores que consideram explicitamente como boa prática de governança e até uma exigência para poder se acessar novo mercado, esses segmentos diferenciados, ter uma cláusula de arbitragem em estatuto, tá? Para que eventuais litígios sejam lá resolvidos. Eu acho que isso parece ter surgido muito mais desse contexto que o Lúcio traçou, né, de investidores estrangeiros querendo acessar o Brasil e talvez trazendo esse input assim, de práticas que vinham sendo feitas lá fora, que talvez aqui a gente nem entendesse tão bem como práticas adequadas ou não. Mas eu acho que são fatores que vão gerando, só para reforçar aqui o meu ponto, né, que não é só o advogado se ver, o advogado trazer um menu para o cliente e dizer, a gente pode fazer arbitragem, a gente pode fazer mediação, a gente pode não fazer nada e resolver, né, fora de qualquer sistema os nossos litígios, mas isso tudo tem que vir, eu acho que também de uma percepção que o mercado traga. E aí, com isso, eu também endosso o que o Danilo comentou, de que o judiciário pode eventualmente ser visto como uma forma eficiente e a gente precisa entender bem esses mecanismos. Até por isso eu particularmente não me incomodo. Eu sei que muitos têm rechaçado a expressão resolução alternativa de conflitos, né, para trazer como se necessariamente métodos extrajudiciais sejam mais adequados. Não sei, tenho um pouco de dúvida. Acho que a nossa conquista histórica do acesso ao Poder Judiciário, que é uma coisa que nem sempre, né, foi tão óbvia, assim, de todo mundo poder apresentar seu caso, seu judiciário resolver, etc., é algo importante. Eu acho que o judiciário tem que estar lá, ele faz o seu papel, muitas vezes de forma super eficiente, como o Danilo disse, também entendendo essas especializações, mas a gente precisa também analisar que lá, quando as partes estão começando uma negociação, pensar bem e desenhar bem as formas de solução de conflito é algo interessante. Lá na Câmara da Federação, por exemplo, a gente tem feito vários esforços para incentivar as pessoas a incluírem a nossa cláusula. O CCBC também tem feito vários esforços. Todas as câmaras estão, né, desenvolvendo nesse sentido. Só que eu acho que assim, talvez o grande sucesso de boa parte desses nossos movimentos seja a gente ver que cada vez mais existem esses mecanismos, mas que eles vão ser adaptados, analisados e praticados de acordo com aquilo que realmente caiba no caso, né? Mas acho que é isso, acho que estamos caminhando, mas ainda vamos evoluindo juntos. E está aqui essa discussão maravilhosa, né, para que a gente possa também continuar indo nesse sentido. Eu, nessa linha, assim, eu concordo totalmente tanto com a Gabriela quanto com o que o Danilo trouxeram. E acho que a questão de acesso, eu pensei em 2 pontos, assim, do que vocês estavam trazendo, que eu acho que se encaixa e gostaria de colocar, assim, essas provocações também. O acesso ao judiciário não necessariamente, a facilidade de acesso não necessariamente significa que o custo vale a pena, né? É só pela simplicidade, às vezes, de se achar que está encontrando uma solução ali. Então, é nesse ponto, né? Porque se a gente for analisar realmente o custo, eu estou totalmente de acordo com vocês. Até porque o custo financeiro, em muitos casos, o judiciário vai sair mais caro, até porque o judiciário é caro. A gente só não vê, talvez, na hora de acesso para aqueles que não têm custo. Mas o dinheiro para sustentar aquilo sai de algum lugar também, né? Então, assim, não é de graça. Nada ali é de graça. Mas não indo nessa linha só, porque a gente está trabalhando também com casos em que envolvem valores elevadíssimos e que não necessariamente se enquadrariam a assistência judiciária gratuita ou coisas do tipo,
mas pela facilidade de acesso faz com que muitas vezes o consumidor final, né, do serviço, ou que as partes sequer cogitassem buscar outras formas, porque parecia mais fácil, parecia mais óbvio ir por esse fluxo. Então, cabe sim a gente a trazer a nós, né, profissionais, a trazer essas provocações de, ok, o que está em jogo? Então, é custo financeiro, é custo de investimento de tempo, custo de investimento emocional naquela causa. Então, nem tratando só de causas de família, por exemplo, que tem um custo emocional alto, mas qualquer disputa, qualquer conflito em que isso fique envolvido 5, 10, 15 anos tem um custo emocional nisso, de tempo, de desgaste e de risco, né, que vocês trouxeram também. Então, assim, a questão do risco, de quem vai decidir, aí trazendo aqui para o meu lado da questão da autocomposição, né? Quais são os riscos de colocar nas mãos de outra pessoa, de um terceiro a decidir? Qual é o ganho de tentar trazer para si, então, essa autodeterminação, de tentar conciliar e ver até onde eu posso ir ou não posso ir? Então, acho que essa análise custo-benefício também cabe muito aos profissionais que estão atuando, de apresentação para as partes e para o cliente final, do que são as opções e o que está realmente em jogo, né? E aí, trazendo uma questão que o Lúcio colocou, que eu achei muito, muito importante, que é a questão da especificidade, né, da especialização daqueles que estão envolvidos na resolução dos conflitos, seja pela forma como for. Então, como todos trouxeram aqui também, o judiciário ele está se movimentando, o Danilo trouxe, a Gabriela também, né, reforçou, está se especializando, a gente encontra profissionais muito capacitados em assuntos muito específicos, mas nesse ponto, justamente a gente tem a agregar numa questão. E entra na advocacia colaborativa também, que foi o que o Álvaro e o Rodrigo colocaram. O Danilo disse que em determinado ponto, para entrar na arbitragem, precisava desse background do litígio, né? De entender o que era o contencioso, precisava saber advogar para atuar nisso. Então, assim, a minha formação na faculdade foi também voltada para o contencioso, é saber a parte técnica do direito em si. E isso, quando a gente vai trabalhar de resolução de conflitos, principalmente aí trazendo para autocomposição, para mediação, não necessariamente tem que ser apagado. Eu acho que isso eu vou dizer que me incomoda um pouco quando a gente fala, às vezes, desse assunto, no sentido de não poder trazer o que tu tem de carga, de conteúdo contigo, né? Então, quando a gente está trabalhando de relações dinâmicas, em que os clientes, eles querem que as pessoas resolvam os problemas, como o Lúcio trouxe, né? Então, no final das contas, é o quê? É um problema que precisa ser resolvido. Então, que a gente possa utilizar essa nossa carga de conteúdo técnico para resolver, né? Então, para aplicar com técnicas de resolução de conflitos, seja dentro de uma arbitragem, seja dentro de uma mediação, de uma negociação, mas que a nossa técnica, o nosso conteúdo, que vai direcionar também para as soluções, ajude a resolver esses conflitos, né? Então, a especialidade, eu acho que o background de cada profissional, ele conta pro problema, para a resolução do problema. Isso tem que ser valorizado. Eu acho que dentro da advocacia colaborativa tem um espaço para isso, né? Então, isso é algo a agregar e não algo que deve ser anulado ou que deve ser deixado de lado. Pelo contrário, isso torna essa pessoa talvez mais apta a estar atuando naquele caso, porque ela sabe lidar com isso, ela sabe do que ela está falando, ela estudou sobre isso, ela atuou em outros, eventualmente até processos, casos que envolvam esse tipo de discussão. Então, isso pode trazer uma riqueza para resolver aquele problema, né? Tirando do juridiquês, processo, procedimento. Não, é resolver o problema. Então, de que forma cada profissional, com a sua atuação, com a sua especialidade, seja no grau de atuação que esteja, pode trazer o seu background, o seu conhecimento para resolver o problema do consumidor final, do cliente, né? Então, basicamente, de forma bem sucinta, assim, me vieram esses insights do que vocês falaram e acho que totalmente alinhada com tudo que trouxeram aqui. Perfeito, Daniela. Muito obrigado. Lúcio, eu também queria te passar a palavra. Acho que a gente abordou temas muito interessantes que eu acho que tu poderia também contribuir, falando da questão mais do advogado consultivo e também do usuário final, né? Quando a gente fala do cliente. Também quando a gente fala de cliente, aquele empresário, muitas vezes o empresário que tem pouco tempo para decidir, ele quer questões práticas, quer soluções. Então, eu queria te perguntar a tua opinião, a percepção sobre essas negociações de cláusulas de ADR com esses tipos de cliente e também se existiriam algumas dificuldades especificamente regionais. Acho que o Lúcio, teu microfone está... Estou falando que estou aprendendo bastante com todo mundo aqui, com a Gabriela, com a Daniela e com o Danilo. Eu vejo assim, ó, o mercado, nesse tipo de... Na cláusula de resolução de conflitos, vamos lá, antes disso,
os contratos, a gente fala assim, o empresariado em geral, eles têm aquela ideia antiga de, poxa, tem que fazer contrato. Aí vai para um advogado e demora lá 20 dias para ver o contrato, aí o contrato, aqueles contratos que ninguém entende, um monte de palavra que nem o advogado entende. E a gente entende, quanto mais complexo o contrato, quanto mais cláusulas tem, melhor ele é. Mas daí tem uma cláusula 5 contradiz a cláusula 16. Então, isso é muito comum. Mas, então, o advogado, na verdade, ele é aquilo que, de novo, a Daniela, a Gabriela e o próprio Daniel falaram, ele tem que ser, ele é um facilitador. Hoje, eu vou dizer, a profissão, eu estava pensando agora enquanto vocês falavam, a profissão de advogado hoje é a profissão mais desafiada que existe por várias razões. Ela é mais desafiada por novas tecnologias, ela é mais desafiada pela complexidade das leis, que elas estão ficando mais complexas, as relações estão ficando mais complexas, e os empresários estão ficando mais sofisticados. Então, eles não aguentam falar com um advogado daquela linha antiga, de uma certa formalidade, né? Até, veja, ninguém aqui está de gravata, né? Daqui a pouco chega um advogado de gravata, daí destoa de todo mundo na sala, né? As pessoas já te chamam de doutor. Tipo assim, isso não, o advogado tem que entrar no mundo real, E aí vai ser muito difícil do advogado, vão ser poucos advogados que vão se adequar ao que as empresas hoje estão demandando para lidar com o seu dia a dia, né? Então, hoje, o que eu acho dessas cláusulas de resolução de conflitos, assim, que advogados que são capazes de sentar à mesa, né? E aí, falando pelo lado da demanda dos clientes, eu vejo hoje que as empresas ligadas à tecnologia não querem nem falar em judiciário. Elas assim, judiciário já é demodé. Aí, vamos lá. Eu não estou falando se é certo ou errado, tá? Mas elas têm essa ideia que judiciário não funciona para mim dentro do meu modelo de negócio, que é um modelo que as coisas elas são intangíveis e elas acontecem a cada minuto. Então, não é incompatível judiciário nesse mindset deles, assim, empresas de realmente startups lá bem iniciozinho ou empresas já de tecnologia de maior porte. Então, elas já te exigem, assim, tá, mas qual é uma solução que não seja que não seja judiciário? Olha, vamos lá, pode ser arbitragem, tá? Mas não tem uma coisa antes? Vamos botar mediação, então. Não dá para ser antes alguma coisa que a gente crie nos obrigue a fazer uma reunião num hotel, uma reunião via Zoom agora com pandemia, para nós tentar, tira quem está brigando, senta quem não está brigando e vamos tentar resolver antes da mediação, antes da arbitragem. Essa coisa mais leve de resolver conflitos. Ele disse, por que acontece? É tão difícil hoje de criar uma relação comercial. Porque a competição é tão grande, o mundo é planificado, que o parceiro, a minha competição é com um cara de Porto Alegre, um cara de São Paulo, ou um cara da Índia, ou um cara da China. Então é tão difícil construir essa relação, e quando constrói, esses caras não querem quebrar. Então, eles querem achar coisas que tu negocia. Vamos negociar. Então, a gente teve um contrato de uma empresa de engenharia, que essa parte de portos, assim, dar um exemplo, e ela tem fornecedores da Índia, da Itália, China e alguns da América Latina. E aí ela monta isso e entrega para o cliente final toda a estrutura montada. Aí teve um problema com o pessoal da Índia. Putz, vai brigar no judiciário com alguém da Índia. Ou vai iniciar um procedimento de arbitragem com alguém da Índia em Londres, que era o que o contrato falava. Vai demorar um século, né? Vai demorar um século. Então, por exemplo, nesse caso, eles pediram para eleger a Campus ABC. Poxa, vamos tentar negociar para fazer por aqui, pelo menos a arbitragem aqui no Brasil. Então, assim, esses tipos de empresários, vão lá, da nova economia, eles já não consideram o judiciário, possam usar, né, se a gente tiver que convencer para aquele caso específico. Por exemplo, sei lá, uma fintech que empresta dinheiro, o pessoal talvez tenha que usar o judiciário por alguma
esse caso específico, mas eles já não querem, eles querem usar mediação ou arbitragem, querem fugir do judiciário. Isso é uma coisa. Segundo, outro grande nas negociações que eu vejo que mudou muito, grandes empresas do Estado, que até, vamos lá, 5 anos atrás, não conheciam sobre arbitragem, não conheciam sobre mediação, agora, exceção são contratos que vão para o judiciário. Eles querem eleger mediação, depois, se não der mediação, vai para arbitragem, e agora vem esse caminho anterior ainda, que é essa composição, tentar uma composição amigável antes de ir para a mediação, e depois, se não der mediação, vai para a arbitragem. É padrão, poxa, vou usar esses métodos. Então, eles querem, claro que às vezes, dependendo do negócio, é um negócio internacional, o cliente de fora vai querer levar para uma câmara nos Estados Unidos, uma câmara na Europa, o que for. Eles querem puxar para cá. De novo, a Câmara Brasil-Canadá tem isso é uma coisa muito legal, vocês têm esse nome muito forte, isso é uma coisa muito boa. Então, assim, o que eu vejo que vai influenciar o nosso mercado local? Tá? Eu vejo as empresas de tecnologia vão influenciar muito para usar mais esses métodos alternativos aí de resolução, e as grandes empresas. E aí, esses dois grupos vão fazer as empresas do meio, que essas estão meio offline nessa questão. Eu acho que essas ainda estão assim, mas quem sabe eu uso o judiciário, eu tenho medo da arbitragem, eu tenho medo disso ser muito caro. Esses dois polos vão fazer talvez o meio aceitar mais, tá? Então eu vejo mais ou menos por aí, Rodrigo, então se tornou menos difícil, tá? Isso está mais em voga, tá um pouquinho mais sendo falado, e acho que os advogados internos das empresas, os próprios empresários, porque hoje a disseminação da informação ela é muito fácil, todo mundo lê, em algum momento lê alguma coisa sobre arbitragem, teve alguma informação sobre isso, então eles querem saber, as pessoas estão mais abertas a coisas alternativas, né? E então eu acho que assim, então tecnologia e grandes empresas vão influenciar esse mercado, e eu acho que vão melhorar para melhor, vão aprimorar esse mercado, né? Bom, Lúcio, muito obrigado pela exposição. Eu acho que realmente a gente poder entender na visão do empresário de que às vezes o conflito, às vezes tu ter um método da resolução do conflito é tão preocupante quanto a resolução do conflito em si. Tu tem que nem você falou, tem uma arbitragem com uma empresa indiana que vai ser feita em Londres, às vezes é até melhor a gente parar e pensar em, não, como é que a gente vai resolver esse conflito? Será que não é melhor a gente tirar as pessoas que estão com as emoções elevadas e discutindo e tentar ver de uma maneira mais racional? Mas, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui. Eu gostaria de só lançar um último questionamento até das perguntas que foram feitas para todo mundo. Eu gostaria de pedir até, se pudessem responder em 1 minuto, até pela questão do tempo, do que vocês veem de um panorama futuro do ADR aqui na nossa região, se vocês acham, além das ideias que vocês já lançaram, se vocês têm alguma outra questão que vocês gostariam de adicionar, e também reiterar meu agradecimento. Desculpa a organização do tempo. Eu acho que daí passa para o Danilo, para a Gabriela, para a Daniela, e daí finaliza com o Lúcio, pode ser? Perfeito. Então, vou ser bem breve, que vou usar menos que 2 minutos. Acho que, enfim, eu lancei antes vários desafios assim que nós temos. Acho que a gente tem que abraçar esses desafios, um pouco sair da nossa zona de conforto e começar a ir atrás, assumir nossa posição mesmo. Mas como mensagem final, assim, de futuro, eu gostaria de deixar uma mensagem assim para estudantes, para quem ainda está querendo se inserir nesse mercado, né? Acho que é um mercado que mudou muito. Sim, em 2013 a gente procurava profissionais, agora está cada vez mais concorrido e está até faltando espaço para alguns bons estudantes que estão procurando espaço, não estão conseguindo inserir, especialmente em arbitragem, assim, né? Acho que mediação deixa para Dani falar. Mas acho que o caminho assim, participar dos MUTs é essencial para quem tem interesse, assim, não quero ser advogado de arbitragem,
quero trabalhar com contencioso, enfim, quero resolver problemas, né? Participa dos MUTs. Acho que tem uma formação que é complementar à formação de aula, de sala de aula, né? Algumas técnicas e até soft skills assim que são necessários para um bom advogado, né? Como trabalhar em grupo, é uma coisa que a gente aprende pouco na faculdade, e o que a gente aprende nesses MUTs não é brincadeira, né? E tem que estar muito antenado. Acho que hoje não tem mais espaço para aquele estagiário, principalmente quem está indo para um escritório, quer fazer carreira, do estagiário que está indo para testar, para ver como é que é, para aprender. Não é bem isso que o mercado está esperando. O mercado está esperando já pessoas profissionais um pouco mais maduros, até porque está mais acirrada a concorrência, né? Mais maduros no sentido de saber onde quer chegar, o que quer fazer. Então, o estudante tem que se antenar no mercado e aprender quem são os players, o que faz, o que ele pode contribuir, qual que é o perfil de advocacia que ele quer, né? Porque tem 30 mil perfis de advocacia diferentes, não só áreas, né? A pessoa tem que estar antenada, assim, onde quer chegar, porque é isso que os escritórios buscam hoje, alguém fazer carreira, né? Acho que as gerações estão querendo se aposentar, querem formar os novos advogados, e está precisando disso, assim, de pessoas mais direcionadas, né? No que buscam. Mas acho que essa é a minha mensagem final aqui. Agradecer ao convite mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui com os painelistas aqui também, muito me honrou. E agradecer ao Álvaro Rodrigo aí pela condução dos trabalhos, parabenizando já. Bem, então eu estou na mesma linha do Danilo de novo, vou referir aqui tudo que ele disse. Eu acho que é muito importante, a gente precisa estar com a cabeça aberta para desenvolver especialmente essas soft skills, né? Dentre elas eu ressaltaria aqui o aprender a aprender, quando a gente fala, né, nas habilidades que os advogados precisam ter para o futuro. A gente está com uma mudança em curso, a gente já estava com uma mudança em curso, que eu acho que está catalisada agora pelo cenário de crise. Talvez daqui a um ano a gente volte a discutir e a gente nem esteja falando necessariamente dos mesmos métodos, né? Eu já falo por mim, porque o que eu aprendi como técnica na minha faculdade já não aplico mais estritamente, né? Quer dizer, mudou o Código de Processo Civil, vieram outras leis, e eu acho que a gente precisa, como profissionais, então, não só estar aberto, estar resiliente, entender que as mudanças elas vão acontecer talvez com uma velocidade cada vez maior, mas principalmente se acostumar a navegar para fora do direito. Eu acho que isso já foi dito aqui hoje, mas a advocacia ela está não só cada vez mais especializada, ela exige soluções mais eficientes, como